aí pessoalzinho do YouTube, eu sou o Mestre Tuga, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bem pessoal, hoje estou aqui para falar da minha experiência e falar um bocado acerca do Ubuntu. Mas antes de começar pessoal, quero-vos dizer o seguinte: se vocês pensam mudar do Windows para Linux, lembrem-se que tem várias arquiteturas como Debian, Fedora, Big Linux, tem o Arch Linux, e o Arch Linux tem algumas coisas totalmente diferentes que pegam um bocado nas partes do Windows. Tem da SteamOS, sim, e o Arch Linux pertence à SteamOS, mas é um caso à parte. E muitos outros da arquitetura Linux, porque a Linux, como é aberta e é uma arquitetura feita por fãs, vai gerando vários modos de arquitetura para Linux, mas pelo que eu percebi, eles programam através de um Linux várias arquiteturas. E o mais usado para programação é o Kali Linux, mas isso é um caso à parte. Mas agora, dito isto, vamos lá ao conhecer o Ubuntu. Eu sei que já fiz um vídeo assim, mas não fiz como o outro vídeo estava mal, tive que reapar o vídeo. Como sabem, eu quando faço um vídeo mal, reinicio completamente. Então vamos lá. Eu sou o Mestre Tuga e sejam bem-vindos a mais um vídeo e bora lá. Bem, primeiramente começando, o Ubuntu na sua arquitetura é nada mais, nada menos do que o Debian. Logo, vocês podem instalar .deb. Mas para poder instalar o .deb, vocês têm que ir à terminal, têm que instalar um instalador que instala o .deb. Feito isso, vocês instalam normalmente o .deb. Dizem que o Linux não tem jogos, que não dá para jogar jogos. Mentira. Linux tem. Podem jogar no GeForce Now. Podem jogar na Steam. Ativando uma opção, conseguem instalar os outros jogos que não têm compatibilidade com o Linux. E depois vai jogando os outros jogos. Mas reparei que no Ubuntu alguns deles falha. É normal, o Ubuntu não tem a arquitetura x86. Como ele é em Debian e Debian não tem muita arquitetura x86, que eu descobri isso da pior maneira, então alguns deles vão falhar e outros até vão dar melhor. Tem jogos que vocês podem baixar pelo Free Linux ou pelo itch.io, que tem jogos lá para Linux. Podem jogar jogos do Windows instalando o Battles ou o Wine. O Battles, Wine ou o Lutris. E conseguem usar depois alguns aplicativos do Windows. Nem tudo do Windows vai funcionar. Não tenham na ideia que tudo do Windows vai funcionar, porque não vai. Mas sim, estar lá com a arquitetura 86 ou 32 vai ser um bocadinho difícil. Por isso é que quando instalam o Wine, vai pedir para instalarem os dados dos 32 bits, que é para terem coisa da arquitetura 32. Mas só existe um Linux que já tem essa arquitetura pré-instalada, que é o Arch, mas isso é outra coisa. Então vocês têm várias opções. Traz programas gratuitos como o LibreOffice, que é uma espécie de Microsoft Office. Traz aquilo para formatarem a pen. Vocês podem meter as ISOs pelo próprio Linux, ou então podem instalar o Ventoy, mas o Ventoy é multi-ISO, e meterem para lá os sistemas para poderem formatar um computador de amigo ou terem uma pen reserva para vocês, caso vocês queiram substituir. E com o Ventoy podem ter várias imagens e meter no vosso PC caso queiram trocar. E caso vocês tenham um PC de teste para vocês testarem os sistemas operativos, melhor ainda, porque assim vocês podem decidir com qual ficar. Dica aqui. Bem, e agora, para também estarem cientes, dá para jogar jogos de emulador? Dá. GBA, Nintendo DS, conseguem jogar no Citra, conseguem jogar o Yuzu, conseguem jogar no Cemu e PlayStation 2, normalmente. Por isso, não tem assim uma coisa a dizer que Linux ou no próprio Ubuntu não dá para jogar.
porque há uma rivalidade entre o Arch e o Ubuntu, com os dos Arch, com o do Arch Linux ataca os do Ubuntu a dizer que não dá para nada. E é mentira, porque há muita funcionalidade que está a aparecer no Ubuntu que o Arch não tem acesso. Então é uma rivalidade. Sim, a maior rival do Ubuntu é o Arch Linux, porque esses dois estão sempre à frente. Então na lista, se vocês forem ver dos Linux mais usados, em primeiro lugar Arch Linux, em segundo Ubuntu e em terceiro o Kali, porque o Kali é para programação total. Ok, dito isto, agora vamos lá à parte da minha experiência. Bem, eu como já conhecia o Ubuntu, já conhecia o Mint, para mim é normal. Claro que muita coisa tive que instalar através da terminal, tive que reaprender neste caso alguns comandos da Linux, eu já nem me lembro como é que se chama através da linha de comando o calendário. Lembrei-me que sudo significa superusuário. Tive a reaprender para remover os programas residuais, neste caso os ficheiros residuais. Tive a ver algumas dicas e sim, jogo alguns jogos no Ubuntu. Jogo alguns jogos do Windows que eu baixo. Gosto de instalar Mugen e instalo pelo Free Linux alguns jogos. Eu, por exemplo, agora estou a pensar em baixar o Dead Cells para jogar, ou o Celeste para estar a jogar. Tem alguns ports até interessantes e se calhar para jogar um bocado ou relembrar, vou baixar o Need for Speed, já que tenho o Wine. Vou meter o Underground 2 executável, que é para voltar a jogar, porque eu adorava o Underground 2 e até hoje em dia o Underground 2 para mim é considerado o melhor. Claro que vai ser um bocadinho estranho e é um bocadinho diferente abrir no Linux e no Ubuntu, porque até há jogos que são antigos que têm um pequeno problema no Ubuntu, mas é normal, porque como não é a arquitetura do Windows, ele vai entrar em conflito. Mas como eu tenho os dados do Windows, graças ao Wine, esses mais antigos ainda sou capaz de abrir. Agora, se for alguns mais recentes, vai ser um bocado mais complicado, que eu já estive a ver. E o Ubuntu não é considerado um dos melhores para abrir os jogos mais atuais. O que aconselham mais é o Arch, mas isso é outro assunto, como eu disse. Agora, se eu aconselho o Ubuntu, vai depender do usuário que mudar de Windows para Linux, porque tem que estudar bem como é que é o sistema que vão usar, como é que vai ser a experiência, etc. Eu até estou a pensar em breve usar o meu PC só como testes, porque o PC que eu tenho aqui é mais para ISOs teste, praticamente ficar com o próprio sistema. Eu agora estou com o Ubuntu, mas quando eu tiver assim uma pen com mais gigas, não é agora que eu vou adquiri-la, mas quando eu puder adquirir uma pen com mais gigas, eu vou instalar lá o Ventoy, vou pôr multisistemas e depois irei fazer teste. Ok, aqui fica uma coisa, mas por agora o Ubuntu tem sido muito bom. Claro que consigo jogar nos emuladores, como o Citra, como o emulador da Play 2. Consegui jogar alguns jogos do Cemu e do Yuzu. E não tem falhado, até é logo compatível logo diretamente e fácil de usar. O único emulador que eu não consegui rodar foi o da PlayStation 3. Nem sequer um jogo levezinho, e o da PlayStation 3 já dá para arrancar jogos. Nem sequer consegui rodar um da Sega Saturn, que deu-me ali um erro. Mas GBA, isso assim, tenho jogado bem. Bem, para finalizar, o que é que eu tenho a dizer sobre o Ubuntu? É um ótimo sistema, tem coisas fáceis de usar, tem a sua parte difícil da terminal, e que se vocês quiserem baixar alguma coisa da lojinha, não baixem, porque a loja
do Ubuntu é muito incompleta. Eles já retiraram muitas compatibilidades que eles tinham, já tiraram muitos jogos, já tiraram muitas aplicações. E se vocês forem ver a antiga loja do Ubuntu com a nova, está totalmente diferente em algumas coisas. Mas claro que em cada atualização vai deixando melhor, aí tendo mais compatibilidade, mas o Ubuntu ainda precisa ter algumas coisas trabalhadas. A nova atualização mudou-me algumas coisas que já me começou a falhar o que ele abria, mas talvez resolva esse erro em breve, quem sabe. Por isso, digam aí nos comentários se vocês usavam o Ubuntu ou não, se vocês davam uma oportunidade ao Ubuntu ou se querem que eu depois mais tarde teste outro. E claro, vou tentar ver se consigo ativar o microfone no Ubuntu, que ainda não descobri como ativar, para poder gravar. Se durante mais algum tempo de uso não conseguir ativar o som do microfone do Ubuntu, então aí vou instalar um outro para poder gravar os vídeos para vocês. Por isso fiquem todos bem. Eu sou o Mestre Tuga, como digo em todos os meus vídeos. Fui!